Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos reconstruirmos as suas emoções, aqui na TV Mundo Maior. Se você quiser reconstruir suas emoções conosco, escreva para esse número do WhatsApp a sua história. Qual o seu conflito, qual a sua dor e, quem sabe, na próxima semana você será o sorteado e a sua história estará sendo contada aqui. E, lógico, convidamos você para juntos agora fazermos um mergulho interior, encontrar com nosso equilíbrio e a nossa paz, porque nossa paz interior é o que temos de importante para seguir a nossa vida com muita alegria. Então o convite está feito. Vamos hoje reconstruir nossas emoções. E hoje estamos aqui com uma convidada muito querida, muito especial, convidada do coração, a amiga querida Nina Peixotinho, especialista em mediunidade, filha do conhecido médium Peixotinho. Seja bem-vinda, Nina, ao nosso programa. Muito obrigada, agradeço muito a você o convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. A nossa história hoje é da nossa espectadora que acompanha semanalmente o nosso programa, Gláucia. Ela é de Curitiba, tem 39 anos. E ela nos escreveu dizendo o seguinte: não sei o que faço porque descobri que não tenho problema psiquiátrico. Me disseram que sou médium. E estou muito aturdida com isso, porque me sinto ora culpada e ora acho que estou enlouquecendo. A Gláucia nos relatou que desde os 15 anos ela tem vários problemas e que todo mundo dizia que ela tinha um transtorno psiquiátrico. Acontece que em muitos momentos ela estava conversando, ou seja, com a família, ou com amigos na escola, em qualquer situação, de repente, ela começava a falar algumas coisas estranhas e que eram assim pontuais na vida de alguma das pessoas que estavam com ela e coisas que ela não sabia. Ela falava algumas coisas e dali a pouco, pronto, passou. E quando as pessoas perguntavam o que foi que você falou, e ela dizia nada, não falei nada. E ela não se lembrava desse lapso de memória que ela tinha. Foi a vários psiquiatras, fez inúmeros exames, foi diagnosticada como bipolar, como esquizofrênica, enfim, inúmeras coisas, mas mesmo com esses diagnósticos, tomando medicamentos, ela não entendia o que acontecia com ela. Até que um momento, alguém levou ela a uma casa espírita e lá aconteceu a mesma situação. Ela entrou em transe e falou várias coisas. E essas várias coisas sempre beneficiavam uma pessoa ou outra nos conflitos que estavam vivendo. E, novamente, ela esqueceu. E ali foi dito a ela que ela era médium. E ela ficou completamente apavorada, porque ela não queria isso para ela. Descobriu que médium é alguém que já desencarnou, que já havia morrido, que de repente falava através dela. E ela tinha pavor de morto, olha só.
Então ela não queria conversa. Espírito, Deus me livre. E aí, todos os lugares que falavam para ela que ia resolver isso, ela foi. Porque ela tinha uma vida tranquila, confortável, muito alegre, muito em paz, de bem com a vida. E aí acabou desaparecendo todos esses sintomas. Tinha enjoo, dor de cabeça também, tinha de tudo. Ela sentia quando aquilo ia acontecer, porque, obviamente, ela registrava a presença. A partir do momento que isso desapareceu, a vida dela virou de ponta cabeça. Ela passava muito mal nos lugares, tinha sudorese, calafrio, tinha de tudo, e a vida dela começou a desandar. Era desentendimento cada vez maior dentro de casa, com o marido, com todo mundo, porque ela tinha já se casado e ninguém descobria o que é que acontecia na vida dela. A carreira dela foi por água abaixo e aí hoje ela nos escreveu dizendo assim: eu estou ficando louca ou esse negócio estranho era mediunidade mesmo e eu pedi que tirasse isso de mim para sempre porque eu não queria mais. Agora eu estou arrependida porque eu podia ajudar pessoas. Nina, é uma história até comum, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é a mediunidade. O que você diria para a Gláucia, que está passando esse desespero de medo, insegurança, arrependimento, culpa, enfim? Minha irmã, nós médios somos apenas a ponte, ligando o mundo físico ao mundo espiritual. A gente, quando vem, isso é uma tarefa, isso é um serviço. Serviço na seara de Jesus. Nós temos o direito, como você teve, né, de escolher, não quero trabalhar com isso. Só que quando a gente faz as escolhas, a gente assume responsabilidades também. Uma mediunidade que é colocada a serviço, como você mesmo relatou, quando você tinha esses transes, você ajudava pessoas. Como a gente pode se negar, né? Abrir mão, né? Abrir mão de amparar os irmãos necessitados. Eu acho que você devia retornar ao casa espírita, estudar sobre a mediunidade, conhecer a mediunidade. E o melhor campo para você conhecer é dentro de um templo espírita. Procurar uma casa espírita séria e vamos estudar. Tem muitos livros sobre a mediunidade que vão te ajudar muito. E colocar isso a serviço, minha irmã. Médium é isso, é só a ponte. Qual o problema da gente ser uma ponte para ajudar o nosso Mestre Jesus no amparo e no socorro de tantas dores, de tantas dificuldades? Você tem muita experiência disso, porque você vivenciou, né? Filha do médium Peixotinho, tem um legado de acontecimentos, de experiência. Como é que foi que se deu na época quando começaram algumas coisas estranhas com o papai? Olha, Peixotinho como você, Gláucia. Ele não conhecia a mediunidade, ele desconhecia isso. E houve um período que ele pedia para ser amarrado, ele dormia na rede, cearense, né? Então era a rede. E ele pedia para ficar amarrado para evitar que ele saísse e acontecessem os fenômenos, porque Peixotinho era um médium, mas também tinha praticamente todas as mediunidades e tinha de efeitos físicos também. Então, ele tinha um controle muito grande, ele precisava ter um controle muito grande, e durante um período ele ficou achando também que ele era louco. Né? Naquela época não se tinham os recursos e os conhecimentos da psiquiatria que hoje existem. Exato. Então, ele
dentro de um dos quadros, né, em que ele teve uma crise de catalepsia, o que atraiu o companheiro Viana de Carvalho, que se dispôs a cuidar do jovem. A família, então, disse que podia cuidar sim, mas não na casa dele. Água fluidificada e passe lá, não. Eles eram muito católicos. Então, Viana de Carvalho levou o jovem Peixotinho. E ele diz que a leitura, o estudo da doutrina espírita, abriu os olhos dele, foi o maior conforto que ele conseguiu ter na vida. Porque ele descobriu que ele não era louco. Olha Era só um médium. Que se colocasse a mediunidade a serviço de Jesus, tudo se equilibrava. Tudo se equilibrava. Tudo se resolvia. Como é que foi a sua vida de convivência com um pai médium, com todas as capacidades de mediunidade e também de efeito físico? Porque a coisa fica estranha, né? Efeito físico dá trabalho. Olha, Iraci, a gente foi criado dentro do convívio com espíritos em casa. A gente convivia com eles, eles faziam parte de nossa família. E a gente, como já nasce nesse meio, não tinha nada de estranho para nós. Tudo normal. Era uma vida normal, natural. A gente até achava que casa de espírita acontecia tudo que acontecia na nossa casa. Exatamente. Né? Então a gente não tinha noção. A gente só foi perceber mesmo quando o papai desencarnou. Que a gente começou a sentir muita saudade da Sheila, muita saudade do Zé Grosso, daqueles companheiros que tinham convívio conosco. No enterro de meu pai não foi enterrado só ele. Vários espíritos que faziam parte de nossa vida também desapareceram para nós naquele momento. Lógico que hoje, lá com o nosso Lá Espírita Peixotinho, de vez em quando a gente tem a presença de Peixotinho, de Sheila, desses companheiros, né, que não nos abandonam, continuam cuidando de nós. Mas é um fato normal, natural. Você tem irmãos, né? E como é que era o relacionamento com os irmãos, o pai, quando estava acontecendo uma manifestação ou então alguma... Havia, as pessoas na época, a mediunidade no processo obsessivo, as pessoas tinham medo. E muitos eram abandonados na nossa porta. Nossa. E eram recebidos pelos nossos pais. E elas moravam lá, e lá viviam. Eu me lembro do caso da Marinete, uma jovem que só chegou com um bilhete, que estava muda há mais de 3 meses. Era uma moça muito linda, com os olhos azuis, morena, e não falava. E ela tinha, em geral, as crises dela eram crises horrorosas. Quando o espírito a dominava, ela caía no chão, ela se batia, o olhar modificava, os olhos lindos ficavam agressivos, a boca entortava. Era uma cena muito difícil, até para a gente criança. Dolorosa. Então, nesta hora, a gente parava tudo. Se estávamos almoçando, parávamos. Mamãe entrava em oração, papai em oração e mamãe entrava no passe. E nós acompanhando o papai na oração e também procurando ajudar nesse processo. Ela ia recuperando e melhorava. Então, nós sabíamos que neste período em que esta moça estava em tratamento, nós não poderíamos ter dentro de casa a mínima rusga, porque a ambiência é primordial nesse tratamento. Isso é importantíssimo você falar. O ambiente do lar é primordial. Minha mãe tinha um quadro na nossa sala: Jesus é o chefe deste lar. Hóspede invisível em cada refeição. Ai, que ouvinte bonitinho. Silencioso em cada conversação. E isso era a chave. Se a gente chegasse em casa contando casos de briga, de morte, dessas coisas, de acidente, ela mandava olhar o quadrinho. Se entrávamos com uma maledicência para falar que viu fulano, ela olha o quadrinho. Então, ela fazia uma vigilância muito grande no lar. E nós, 7 moças dentro de casa... Nossa Senhora, às vezes era um harém. tínhamos nossas dificuldades.
né? Como toda família Nossa. tem. E quando havia casos de tratamento obsessivo em casa, os hóspedes nossos, a gente sabia que não podia brigar. Então, quando tinha dificuldade, nós chamávamos a irmã, ia 2 quarteirões lá na beira do Rio Paraíba, Olha. e lá a gente brigava, a gente discutia, a gente puxava os cabelos se fosse necessário, e a gente fazia o que toda criança faz quando está irritada, quando está com dificuldade. Mas sabíamos também que ao voltar para o lar, nós não poderíamos carregar sentimentos de mágoa, de raiva, de ira, de revolta. Ela cuidava todo o estado psíquico da família. Então, nós nos abraçávamos, orávamos, pedíamos ao nosso Pai Celestial que botasse aqueles sentimentos ruins que a gente tinha alimentado em nós, jogasse para o Rio Paraíba. E que o Rio Paraíba levasse com as suas águas. E assim acontecia. Nos abraçávamos, voltávamos para casa. Aí já de mão dada, tínhamos saído de mão uma com a outra, mas voltávamos de mão dada, felizes da vida e com resolvido a dificuldade resolvida. Isso é maravilhoso, porque é tão difícil resolver as dificuldades emocionais, né? Relacionamentos são. Agora, quais situações, por exemplo, que você presenciou com o seu pai e que te chamou muito a atenção, marcou muito na tua vida? Olha, houve um fato muito interessante. Nós estávamos num culto e José do Patrocínio deu uma palestra, né? Falando sobre a liberdade, sobre a escravidão, não o período de escravidão, então o que era a liberdade, a luta pela liberdade que a gente precisava ter, e uma linda palestra dele. Aí no dia seguinte nós fomos para a escola e calhou da professora falar em José do Patrocínio, e minha irmã pegou e disse assim, foi lá em casa ontem, ele é assim com meu pai, ó. Olha, foi um problema sério. A professora deve ter ficado. Naquela época não era fácil até ser hoje espírita, mas ser espírita naquela época era difícil. Nossa. Então achavam que papai estava enlouquecendo a gente, né? Que era o caso. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, nós estávamos no Infância e Juventude, né? Com queixas, né? Na justiça, né? Porque eles diziam que papai enlouquecia a gente com esses fatos desses espíritos nos visitarem. Mas era tão bom. Era um convívio tão amoroso. E vocês conversavam com esses espíritos e eles traziam orientações para vocês na infância, na juventude? Sim. Aliás, conversar com espírito, até a Glaucia precisa saber disso, né? Nós somos normal. espíritos. Né? Como é que ela não quer conversar com Nós somos espírito? espíritos, como a gente precisa entender isso. Nós somos espíritos, não somos corpos. Né? Exatamente. Nós somos espíritos eternos. Então, conversar com esses companheiros, conversar com a gente mesmo, né? Eu sou você amanhã, né? Assim, eles, né? Estão aí e a gente precisa aceitar com tranquilidade essa possibilidade de encontro, né, do mundo espiritual. Essa mediunidade começou a se manifestar com o Peixotinho, que idade? Olha, ele desde pequeno, a mediunidade de efeitos físicos, desde pequeno, acontecia na casa deles fenômenos, né? Ele dormia e os espíritos usavam o ectoplasma dele e aí acendia a luz, apagava a luz, mexia, né, no forno, panela, essas coisas que acontecem onde tem médium de efeitos físicos. Mas a adolescência é que explodiu mesmo. Como você, Glaucia, aos 15 anos, né? Começou aos 15 anos. Aos 15 anos. É na fase da adolescência que realmente a mediunidade se manifesta com mais força, né? E ele se sentia louco, como a Glaucia diz, que ela fica em conflito. Será que ela está louca ou será que ela está com esquizofrenia ou bipolaridade, enfim?
Pelo menos ele dizia que conhecer a doutrina espírita foi o momento mais feliz da vida dele, porque descobriu que ele não era louco. Até aí, ele tinha dificuldades, sim, porque ele não sabia que ele fazia tudo aquilo, quer dizer, que era através dele Sim. que a coisa acontecia, né? Perfeito. Às vezes até briga mesmo. Teve um Olha. caso de uma briga ele foi dormir e se descobriu num forró ou algo parecido, e lá ele teve uma briga com um cara e foram muitos brigando. Ele era pequeno, acordou numa praia deserta, uns 4 quilômetros do local onde... Tipo sonâmbulo. Tipo sonâmbulo. E quando o delegado foi procurar, porque ele foi criado por um tio, e disse, ó, um dos seus meninos aprontou essa noite em tal lugar, assim, assim. Ele disse, não, estão todos aí, o único que não está é o Peixoto, mas ele é muito pequeno, não é? Como é que ele ia brigar com a opção de homem assim? Não tem força para isso. E ele chega todo amafanhado, a roupa rasgada, mas sem um arranhão. Ele não teve nada. Então, é difícil para um jovem entender isso. E aceitar, ainda né? mais no início do século passado, né? Nem dica. Ainda mais, né? Naquela época era muito mais complicado, porque a doutrina espírita ainda não tinha eclodido no nosso país, né? Ainda não se estudava muito pouco, se falava muito pouco, e ele de família muito católica, tanto que Foi o padre difícil, né? benzia a casa, o padre exorcizava, o padre foi chamado diversas vezes para resolver as coisas da casa. Olha porque a só. família era muito católica e tinha muita fé na sua crença, né? Então ele passou por tudo isso. Sofreu pra caramba. Sofreu muito. Mas quando ele descobriu, dedicação Como é que total. ele descobriu? Viana de Carvalho. Leitura, Que veio. estudo. Estudo. Estuda. Estudando, ele foi descobrindo e foi se aperfeiçoando. E foi se educando, porque mediunidade precisa ser educada. Com certeza. A gente educa a mediunidade e ele foi educando a sua mediunidade. Teve até a colaboração da sua filha, que desencarnou, Araci. Né? Olha só, conta isso pra gente. A Araci era a menina dos olhos dele. Ele já tinha o primeiro filho e a segunda veio Araci. Araci era espírito muito afim dele. Está registrada, segundo o nosso companheiro Chico Xavier, no livro Ave Cristo. Era como Lívia, e que ajudava Celso, né? Que era Bezerra de Menezes, né? Quinto Celso. E eles foram acolhidos pelo casal Agripa e Domícia, que era Peixotinho e Baby. Né? Então, aí a gente começa a entender essa relação, né? Bezerra de Menezes, Araci, Peixotinho, né? Porque a espiritualidade superior cultiva essa virtude tão esquecida por nós, que se chama gratidão. Araci, espírito evoluidíssimo, não precisava mais encarnar. Mas Peixotinho precisava dela para educar-se para a tarefa. Então, ela nasce como sua filha. Com 1 ano e 8 meses, ela tem um resfriadinho à toa. E ele, como médium receitista, foi pedir orientação, receituário. E os espíritos negaram, disseram que ele levasse para o médico da terra. Olha. A receita. Ele já se assustou, mas obediente. Fez. E o médico disse que não era nada, que era um resfriadinho, mas que, como o Peixotinho costumava dar aquelas aguinhas com açúcar, né? Aquelas balinhas de açúcar, que ele ia botar um enfermeiro dentro da casa para cuidar da menina e dar a medicação prescrita por ele, o médico do exército. E a menina, resfriadinho, gripe, pneumonia, 15 dias depois desencarna. Puxa pedindo vida. ao enfermeiro para não aplicar a injeção. Não, Nelson, não. Mas desencarna.
E passa, então, Peixotinho sofreu muito, né? Porque a gente é espírita, mas a gente sente a dor da saudade, A como qualquer mesma né? coisa, A dói em dor da todos os saudade. Tem um corações. entendimento, mas a dor É. da saudade existe. E toda vez que ele entrava no bar, porque ele gostava de tomar uma cervejinha, entrava no bar para tomar uma cervejinha com os amigos na saída do quartel, ela aparecia na porta, pequenininha, o espírito, né? Pequenininha, e dizia, não, papai, não. Olha! Ele saía do bar e ia para casa. Se ele ia acender um cigarro, ela dizia, não, papai, não. E ele então apagava. E assim, ela foi educando o homem para a Sim. mediunidade, que a mediunidade de efeitos físicos é renúncia. Não comporta vícios. Exatamente. Então, ele precisou ser educado e ela veio só para isso. E outro fato interessante nisso é que ele era médium receitista e às vezes nós humanos pensamos, poxa, ele é um trabalhador, não podia deixar a filhinha com ele, né? Ficar com ele, dar o receituário e salvar aquela vida. Companheiro, se Peixotinho, ela precisava voltar, porque ela veio só para educá-lo. Ela precisava desencarnar. Se Peixotinho faz o receituário e a menina desencarna, ele jamais sentaria numa mesa. Com certeza, porque ele ia se sentir culpado. Ia se sentir responsável. Né? Sim. Então, são os meandros que a doutrina, né? O conhecimento da doutrina vai esclarecendo a gente, né? E nos consolando, nos conformando, né? A gente vai se resignando, porque o entendimento é fundamental. É fundamental. Como era quando o espírito Sheila, foi uma enfermeira, aparecia e, enfim. Sheila, a gente dizia que era a prima, né? Porque a gente falava tanto nela na escola, nós tínhamos um convívio com ela tão bom. E a gente estava sempre falando em Sheilinha. Sheilinha para cá. E as pessoas, as amigas de escola, chegavam lá em casa, Sheila está aí. Todo mundo queria conhecer a prima alemã que a gente tinha. Era uma prima que veio da Alemanha. E nem toda hora a Sheila estava, lógico, né? Aí, a gente deu uma saidinha. Que a gente não podia dizer que era um espírito. Senão era Mas encrenca. a gente falava com tanta naturalidade que as pessoas achavam que tinha que ela. tinha corpo físico igual a gente, né? Olha. Mas era um convívio muito amigo. A Sheila foi muito parceira, muito companheira nossa. E até hoje. Nos ampara, nos ajuda. Eu não entro em cirurgia sem chamá-la antes. Com certeza. Agora, ela vinha, tinha esse convívio, ela trabalhava com Peixotinho nos atendimentos, nos trabalhos dele. Porque a mediunidade dele sempre foi de tratamento. Ele sempre utilizou a mediunidade em benefício das pessoas. Como é que ele trabalhava mediunicamente no tratamento? Havia, no nosso grupo espírita, ou quando ele ia lá no Chico, havia um quartinho que ele ficava deitado. Peixotinho era totalmente inconsciente. Ele era capaz de, com a mão direita, receber uma mensagem, com a mão esquerda, outra mensagem, e falar outra de teor diferente, totalmente diferente. Olha Tá? só. Porque era inconsciente, a coisa não passava por ele. Era direto. Então, ele dormia e eliminava, quer dizer, através do ouvido, nariz, né, boca, o ectoplasma, que todos nós temos, mas o médium de efeitos físicos libera com mais facilidade. E ele tinha muita facilidade para liberar o ectoplasma. O espírito, então, assimilava aquele ectoplasma, formava, e aí ficava materializado, visível, e havia no grupo, né, a maca, botava os doentes e Sheila operava, quer dizer, tratava. E tinha também aparelhos que eles traziam aparelhos. E materializava. Em 52, há uma tomografia computadorizada que foi feita lá no Grupo Araci. Olha!
Isso está com Gilberto Cardoso, foi do avô dele, Gilberto Cardoso, palestrante da doutrina espírita, um dos grupos dos 8 do Newton Boechat, né, aqui de Copacabana. Ele é médico, endocrinologista, o Gilberto, e ele foi o avô dele que teve um câncer. E foi feito essa tomografia lá na Araci. E a Sheila dizia que as pesquisas na Terra estavam bem avançadas e que brevemente nós íamos dispor daqueles aparelhos para melhor diagnóstico. Olha só que bacana. Você vê, isso em 50, na década de 50. E eu acho que ela só chegou na década de 70, eu tenho a impressão, nem sei, final de 60, início de 70, que a medicina realmente explodiu, né? Foi. Em algum momento ele teve a sensação de estar sendo obsediado? No início da mediunidade. Depois era uma vigilância constante. Como eu disse para você, minha mãe era o general da casa. Dava um esparramo só quando... Não, ela cuidava de tal forma para o problema não chegar a ele. Porque Peixotinho levava 24 horas a serviço da mediunidade. Às vezes nós entrávamos no quarto, havia uma placa no peito dele, médium em serviço. Quem visse aquilo corria, chamava a mamãe, as irmãs, sentávamos em torno da cama, em oração, para ajudar. A gente sabia, porque o tratamento fazia através da mediunidade dele era muito do transplante de células. Não se falava isso na época. Não, de mas jeito eu nem entendia direito, mas eu sabia que eu podia ter célula boa no meu corpo, que eu podia doar. Então eu entrava em oração também, oferecendo as minhas células saudáveis, se fosse necessário, eu e minhas irmãs, lógico. Então nós entrávamos em oração e quando acabava a placa sumia, o tratamento, daqui a pouco o papai acordava. Né? Então, Peixotinho trabalhava para isso, era preciso que o ambiente estivesse bom na casa, por isso a dona Bebe. Aí ele não passou por processo obsessivo, não. Estava sempre porque a vigilância era constante. Né? É óbvio que todos nós podemos sofrer, a gente sabe disso. Com certeza, né? Sem dúvida. Qualquer um. Nina, você chegou a trabalhar com o Peixotinho? Não, porque quando ele desencarnou, eu tinha 15 anos. Eu e a mais nova não chegamos, porque o desenvolvimento mediúnico era depois dos 18, 19. É verdade mesmo. Eu fui desenvolver com 20 e poucos anos. Eu só pude trabalhar com 18 anos. Antes... Hoje até se faz algumas experiências, começou até no Espírito Santo com o grupo de Jominho, Júlio César Grande, né? Um grupo de jovens, né? Mas na minha época, com 15 anos, a gente não tinha acesso. Tinha isso mesmo. Esse perfil de só poder entrar para qualquer trabalho mediúnico com 18 anos. Tanto que na véspera eu perguntei para o meu tio se eu já podia, né? E ele falou, não, você não tem 18 anos. Só amanhã. Eu falei, poxa! Né? Só amanhã. Exatamente, era uma disciplina assim. Agora, as médiuns de Kardec eram meninas, né? Meninas. Então, aí a gente fala assim, tem-se sim oportunidade, porque quando aparece uma criança entrando para a adolescência com a mediunidade. Eu tinha uma irmã que teve esse problema ainda muito jovem. Era um espírito que perseguia ela mesma, ela às vezes corria do quintal, o espírito atrás dela, e ela via, ela tem evidência, era um horror. Aí um dia meu pai a chamou e disse assim, sabe por que eu ainda estou te perseguindo? Porque você ainda não está conseguindo amá-la. Olha, que lição. Só o amor é que corta esse laço. É verdade. Então, passe a amá-la. Passe a conversar com ela. Olha. E você vai ver. Realmente. Aí ela... Acabou e quando ela fez 18 anos, então ela foi fazer o desenvolvimento mediúnico. Mas o amor é o santo medicamento. Com certeza. Para resolver esses problemas.
existe motivo para sentir culpa de não exercer a mediunidade? Eu acho que o motivo é perder a oportunidade de serviço. Eu acho que a mediunidade é chance, é oportunidade de trabalho. E quando a gente não aceita, não sei por que não vai ter culpa. Eu não me sentiria culpa, porque eu acho que a gente tinha que pensar, né, com tranquilidade, e as chances de trabalho na seara, quando aparecer, a gente não pode desperdiçar, não. De jeito nenhum. Agora, a culpa é um sentimento muito duro, muito ruim. Muito Nos liga ao doloroso, passado, nos algema, como remorso. Algema a gente no passado. Isso não é Exatamente. bom, né? É como o Chico disse, eu não posso voltar atrás para fazer um novo começo. Mas Eu pode posso mudar fazer agora. diferente. Então não tem que É, ter exatamente, culpa, não tem. eu tenho que Seguir em recuperar o frente. tempo perdido. Exatamente. Tá? Tá. Devia ter feito, não fiz. Então vou fazer agora. É sempre Acabou. tempo. Dali para frente. É sempre tempo de se refazer Nina, caminhos. uma coisa assim muito importante. Muitas pessoas vão trabalhar a mediunidade, mas quando vê que tem que assumir responsabilidade, se afasta. Agora, tem situações que são diagnosticadas um tipo de transtorno, seja o transtorno que for, que o psiquiatra venha diagnosticar. Existe sempre uma ligação obsessiva? Olha, pode existir sim, pode ser um problema realmente mental, mas eu acho que a ligação obsessiva sim, porque se você não está bem, você está para baixo, não está, né, depressiva, está triste, você faz como um imã, você começa a atrair os companheiros que estão no mesmo patamar seu. Aí amplia seu processo. A medicação, para mim, eu acho que o remédio são dois. A medicação aqui da Terra, dos médicos da Terra, para o reequilíbrio, mas o tratamento espiritual também. Sim. Passe, água frutificada, oração, muita oração, né? Auto perdão, porque muitas vezes a gente alimenta a culpa e isso a gente atrai companheiros também que estão nesses processos de culpa. Então, auto perdão. Na situação da nossa querida Gláucia, que está passando esses conflitos todos, ela deve estar, desde que cessou essas manifestações, ela deve então estar se ligando através do pensamento, de desequilíbrios de pensamentos, angústias, tristeza, raiva, seja lá o que for, com espíritos que estejam próximos, e aí ela está sendo influenciada. O que ocorre? Antes, ela tinha um apoio espiritual e ajudava os outros. Sim. Hoje, ela se liga a companheiros menos felizes e prejudica a si mesma. Então, ela vai passando em quadros obsessivos constantemente. Se ela não se tratar. Sim. Mas tem tratamento. Com certeza. Só se ela quiser ficar nessa. Durante esse período que ela fala que está nesse desequilíbrio, desde que isso cessou, então ela está sendo obsediada e dando guarida para essa obsessão constantemente. Não significa que seja um espírito perseguidor. Não. Podem ser somente aqueles que vão se afinizando. Passou por ali, ela traiu, ele entrou, gostou, ficou. Às vezes acontece isso. Oferece casa, comida e roupa lavada. Casa, comida e roupa lavada. Por que não? Né? Uhum, com certeza. Mas, Elsa, querida, tem jeito. Tem. Tá? Tem jeito. E não perca tempo, não. Vá ao teu médico, mas procure uma casa espírita. Faça seu tratamento e com o amparo de Jesus. Ore muito, faça um ambiente na tua casa de harmonia, de paz, de muito, muito amor.
Porque, como dizia nosso Pedro, o amor cobre multidão de pecados. Perfeitamente. Nina, em uma palavra, qual a reconstrução de emoções que a Gláucia precisa trabalhar? Primeiro, aceitação. Perfeito. Aceitar a sua mediunidade, colocar a serviço de Jesus, amar a ela, amar ao próximo. E vamos produzir, vamos trabalhar. É isso Que o aí. amparo do Mestre Abrir o abre coração. o coração. Ah, Nina, Amor, obrigada, obrigada obrigada a pelo vocês. carinho, obrigada por essa experiência que estamos trazendo para esses nossos espectadores. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Gláucia, um beijo muito grande. Que Jesus possa te fortalecer, minha irmã, te amparar, tá? E nunca se esqueça, sempre com Jesus estamos em ótima companhia. Um beijo grande. Então, pessoal, o que será que a doutora Nise da Silveira teria a dizer a respeito de aceitação, a respeito da mediunidade e obsessão? Porque, afinal de contas, a nossa querida Gláucia está passando por inúmeros transtornos, complicações na sua vida, e porque a mediunidade cessou e ela entrou em tantos conflitos. Tudo ela disse que virou de ponta cabeça na sua vida. Porém, para ter essa atração obsessiva, porque não deixa de ser uma atração, só existe obsessão e obsediado porque nós nos atraímos, né? Então, se eu não baixo guarda, não vai existir obsessão. E afinal, o que doutora Nise tem a dizer a respeito do caso da nossa querida Gláucia? Vamos lá? O que a doutora Nise diz? Aproximando-se do indivíduo pela mecânica da sintonia e do envolvimento, espíritos afins que são causadores de interferências. Isso ocorre quando há uma conexão de sintonia entre o indivíduo e o espírito, que se unem no tálamo e agem sobre o hipotálamo. Anotou? Provocando uma intervenção nas emoções e atitudes do indivíduo, na irritabilidade, no sono e outras inúmeras áreas. Mas sempre haverá uma predisposição do indivíduo. Então, doutora Nise deixa muito claro que se nós mudarmos o nosso pensamento, segurando a nossa irritabilidade, as nossas queixas, reclamações, ou seja, desequilíbrios, emoções perturbadoras, não teremos a obsessão. Então é isso. Gláucia querida, bom trabalho de aceitação e libertação dessas dores. E para todos nós, próxima semana pode ser a sua história. Programa Reconstruindo Emoções na TV Mundo Maior, semanalmente. Estaremos aqui com você, contando uma história. Quem sabe a próxima pode ser a sua. Então escreva para esse número aqui de WhatsApp e me conte a sua história. Estarei aqui sorteando e contando a sua história para juntos, doutora Nise da Silveira, Joana de Ângeles, eu e você, reconstruirmos a sua emoção.
Beijinho cor-de-rosa e até a próxima semana.